agradecendo mais uma vez aí, nós estamos indo para o nosso, se não me falha a memória, para o nosso 9º encontro. São encontros importantes semanais que nós estamos fazendo para criar um pouquinho de relacionamento nos 15 minutos que antecedem, depois debater com pessoas que estão em Brasília, com pessoas importantes dentro do cenário empresarial, assim como o Salim Matar já esteve conosco, o Jorge Gerdau, em abril, já está confirmando com a secretária que vai estar conosco, fazendo aí um bate-papo importante. E antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu queria colocar para vocês que a nossa missão nesse trabalho que a gente está desenvolvendo é selecionar, focar algumas proposições na melhora do ambiente de negócios do nosso país, e já estamos trabalhando muito forte com a nossa equipe lá no Congresso. É uma equipe com muita experiência, uma equipe de primeira linha, que vai estar sendo coordenada ali pelo nosso João Henrique, onde o Castilho também vai estar presente semanalmente em Brasília. Aliás, nesses últimos tempos, o Castilho tem ido para lá, tem ficado 3, 4 dias. A nossa sede está em formatação. Estou pedindo aí uma doação para algumas empresas que estão mexendo aí na área de eletroeletrônicos, na área de home também, porque nós estamos aí buscando talheres e tal, e temos muitos empresários que trabalham nessa linha. O pessoal da Renner, da Kamikado está olhando, o pessoal da Fast Shop também. Vamos pedir amanhã para o Frederico, do Magazine Luiza, e aí montar nossa sede. A frente parlamentar, já estamos com alguns deputados, vamos selecionar depois e levar para o Conselho para a escolha do presidente, que vai ter uma gestão de 2 anos, e acho que estamos aí tenho certeza que estamos aí no caminho certo. Bom, eu queria pedir depois para a Marli falar um pouquinho aí das nossas regras do debate. O Gianluca Lorenzon é secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Vai falar aí por uns 25, 30 minutos, e depois a gente abre para o tradicional debate, perguntas aí dos nossos parceiros que estão participando aí desse encontro. Marli, faça as considerações importantes do debate para a gente depois dar início. Vamos lá. Bom, pessoal, como o Nabil falou, o Gianluca preparou um material inédito, foi extremamente bem recomendado pelo Jorge Lima, está fazendo um trabalho brilhante também junto ao Ministério da Economia. Nós vamos, então, ouvir o Gianluca, assistir a apresentação dele, vamos colocar todos os microfones no mudo, e após a palestra, então, nós entramos no debate e vamos chamando cada um individualmente para suas perguntas. Quem quiser fazer perguntas, por favor, coloquem no chat, nós vamos pela ordem de colocação das perguntas e vamos chamando vocês, tá bom? Bom debate, Gianluca. Obrigado, Marli, obrigado a todos por me receberem. O Jorge falou realmente muito bem desse grupo. Vocês conseguem ver a minha tela com sucesso? Está entrando. Agora sim. Perfeito. A Marli quase me matou quando eu sugeri esse subtítulo da apresentação como título principal. Ela mencionou que era um título muito triste num momento tão desolador para a economia. Mas eu quero explicar um pouquinho a importância desse título e por que eu acho que ele é bastante apropriado. Nós estamos num paradoxal momento, nós estamos no momento do maior número de... Vocês devem ver falar isso o tempo inteiro, o Brasil precisa fazer reforma, Então, eu acho que é o momento certo da gente falar um pouquinho discutir um pouquinho ou refletir um pouco, eu espero que eu possa contribuir aqui de alguma maneira, sobre como o governo trata empresários. Empresários não no sentido da pessoa empresário, mas no sentido de ser empresa, de empreender no país. E algumas coisas que eu acho que toda vez que eu comento com as pessoas, elas não têm muito conhecimento. Então, é minha ideia falar um pouquinho aqui. Não vou falar mais do que 20, 25 minutos. Pretendo falar bem rapidamente para poder escutar vocês. Esses momentos são muito importantes para a gente escutar vocês. Porque aqui em Brasília, a gente perde muito a noção de realidade. Eu sei disso.
por ter vindo para cá. Mas vamos lá, pessoal. O ministro Guedes sempre fala que a nossa recuperação econômica ela vai ter que ser inspirada na recuperação econômica da Alemanha Ocidental pós-Segunda Guerra Mundial. Sim, houve ajuda externa, sim, houve financiamento, mas a grande parte que foram as reformas feitas, elas foram essenciais para a Alemanha se tornar a potência que ela se tornou a longo prazo. Outras nações também receberam assistência externa e não tiveram nem próximo do potencial de reconstrução que a Alemanha teve. E o chanceler, que foi chanceler depois, mas que foi ministro da Economia na época, que é o economista Ludwig Erhard, ele fala da importância do ambiente de negócios, da importância do tratamento do empreendedor. E é um pouquinho essa mensagem que eu quero trazer para vocês aqui. Bom, me apresentando então, meu nome é Gianluca Lorenzon, sou secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. A minha secretaria é conhecida tradicionalmente como SEAI, ela vem do Ministério da Fazenda. A SEAI, nos anos 90, ela fazia o papel que hoje o CAD faz. O principal foco da SEAI é concorrência e regulação. É isso que a gente faz dentro da SEAI. E, obviamente, por olhar esses dois quesitos, a gente acaba olhando o ambiente de negócios. Eu sou do setor privado, eu vim de São Paulo para cá, sou gaúcho, mas eu morava em São Paulo antes de vir para o governo, vim em 2019. Minha principal entrega em 2019 foi a Lei de Liberdade Econômica. Em São Paulo eu trabalhava na McKinsey, a consultoria americana, e então eu conheço o dia a dia das empresas, eu percorri todo o país, eu fui do Pará ao Rio Grande do Sul, de chão de fábrica a plantações, a bancos, a private equity. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos setores, então eu sei exatamente a diferença entre percepção da realidade do setor privado que existe em Brasília em relação à própria realidade. Bom, pessoal, o que eu quero falar sobre a nossa tentativa inédita na história do Brasil de descriminalizar o empresário brasileiro. E por que eu acho que o empresário brasileiro é criminalizado? Andando aqui em Brasília, na frente de agências, lojas ou o que for, você nota que dependendo do perfil da loja, elas são obrigadas a colocar o telefone do Procon em cima, né? O Procon 151, como se fosse um serviço como Corpo de Bombeiros e Polícia. E eu estava me perguntando esses dias, né? Se você ligar, entrar numa loja e tiver uma reclamação e ligar para esse 151, que está lá para você ligar urgente, o que acontecer? O que vai chegar primeiro? O Procon ou a polícia? Eu até comentei isso com algumas pessoas, e algumas pessoas comentaram, eu acho que a polícia sequer chega, né? Mas como é o Procon, que tem um empresário que cumpre a lei, que paga impostos e que está regular, ou seja, é a minoria dos empreendedores do Brasil, o Estado adora ir lá e colocar uma água no pescoço que você não vê em qualquer outro setor. Algo sem precedentes no resto do mundo. Em nenhum lugar no resto do mundo você tem esse nível de intervenção e punição do setor privado como a gente tem no Brasil. Mas não é só no direito do consumidor. O Brasil tem o maior número de licenciamentos do país. E aqui eu estou falando de licenciamento em sentido amplo. Desde a licença para uma barraquinha, até para um registro de produto na Anvisa, até para uma licença de importação, passando por todas as autorizações, concessões, credenciamentos que vocês puderem imaginar. Nem um lugar do mundo tem a quantidade que o Brasil tem em termos absolutos. Inclusive Portugal, todo mundo gosta de falar, não, é nossa herança portuguesa, Portugal intervém muito. Portugal, que é um dos piores da Europa, tem muito menos que o Brasil. Então, a desculpa de que é um fator cultural não cola. A gente tem um problema maior do que isso. E essa criminalização, ou seja, essa ideia de que tudo precisa de autorização do Estado, tudo que você vai fazer precisa de autorização do Estado, ela perpassa todos os níveis de governo. Outro grande exemplo, né? Direito do consumidor. Se vocês, como empreendedores, escreveram um contrato, como a regra geral que vem desde o direito romano, quem escreveu o contrato não se beneficia da dúvida. Então, o consumidor, que normalmente adere aos contratos, se beneficia da dúvida. Beleza, isso faz parte. Normalmente, no direito brasileiro, eu sou advogado também de formação, apesar de nunca ter exercido e ter ido para a gerência, o empreendedor brasileiro é pintado como eu estou colocando aqui, dentro das faculdades de direito. Ele é colocado como um demônio, como um ser ganancioso e assim por diante.
Então, beleza, mas ok, você tem um contrato que foi escrito por um lado, o outro tem que ser beneficiado da dúvida. Mas aí quando a gente olha a regulação, qualquer norma, se o regulador fez uma cláusula dúbia ou qualquer outra coisa, quem se beneficia é o Estado. Ela sempre interpretada contrária ao particular. Sempre. É uma norma geral de direito público. Outro exemplo. Se você tem um processo punitivo no STF e você tem um empate entre juízes, pelo fato do princípio da presunção da inocência, se tem dúvida, você não pode punir alguém. Então, na dúvida, deu empate, se resolve a favor de quem ia ser punido. É um princípio universal, Estado básico de direito, rule of law, existe em todo mundo. Mas se for para punir empresas no chamado direito administrativo sancionatório, como existe no CARF, se dava empate, era a punição que valia. Ou seja, o empresário tem um padrão de culpa pior do que um criminoso no Brasil. Novamente, só no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo, esses princípios gerais de presunção de inocência, que fora do direito penal, que aqui a gente chama de boa-fé, existem e são aplicados dessa maneira. E aí vão pelos princípios que o direito brasileiro incorporou no último século e que são usados para fiscalizar as empresas no Brasil. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que nada mais significa do que o princípio da supremacia do interesse do Estado sobre as empresas. É literalmente, não estou nem brincando, é literalmente um princípio nascido no fascismo italiano. Não estou querendo usar a palavra fascista como muita gente usa por aí, falando, não, tudo isso aqui é fascismo. Não, isso aqui é de fato literalmente nascido na ideia do fascismo italiano. E todos esses fatores que criminalizam e tratam o empresário brasileiro pior do que um criminoso no Brasil, com mais presunção de culpabilidade, com punições mais arbitrárias, leva a gente onde a gente está. 120 em liberdade econômica, 124 em facilidade de fazer negócios e penúltima posição em qualidade regulatória. Penúltima. Nós só ganhamos da Argentina. Talvez sirva de consolo para algumas pessoas, mas para nós isso precisa mudar e precisa mudar muito. E se vocês já escutaram o Jorge Lima, nosso secretário aqui de Desenvolvimento do Indústria e Comércio, vocês já devem ter ouvido falar do cálculo inédito dentro do governo federal de custo do Brasil. 1,5 trilhão, e eu sempre gosto de falar isso, não é um custo Brasil comparado com os nossos verdadeiros competidores. O Brasil, na indústria, no emprego, não pode se comparar a Portugal, a Espanha, que tem níveis de desenvolvimento que eles podem arcar com custos muito maiores com o governo. A gente tem que se comparar para onde os empregos vão, para quem a gente perde venda e competitividade no mundo. Com China, Sudeste Asiático. Aqui não. Esse cálculo do 1,5 trilhão que o Jorge está cansado de bater para vocês é um cálculo conservador, porque ele está comparando produzir no Brasil com produzir num país rico, que é um país médio da OCDE. Então, isso aqui não é um país que tem todos os benefícios, pega desde um país que tem uma taxação, inclusive, superior, nada comparado com quem a gente compete. Ou seja, o verdadeiro custo do Brasil é muito pior de longe. Bom, então, o diagnóstico geral é que a gente tem um problema ideológico. Não sei se vocês sabem, mas até o primeiro-ministro da Fazenda, Rui Barbosa, da República, abrir empresa no Brasil precisava de autorização expressa do imperador. Só depois virou um registro e se criou o DREI, que é o órgão que regula todas as juntas comerciais. Então, a gente tem essa cultura de achar que empresário é um ser corrupto, ganancioso, e isso vai para a mentalidade. A gente tem regras péssimas que criminalizam o empreendedor. E a gente tem princípios de direito que fazem com que... Por que as empresas no Brasil têm os maiores departamentos jurídicos do mundo? É o conjunto das regras e dos princípios que no nosso ordenamento tornam toda empresa uma criminosa. E tudo isso, obviamente, colocando mais pressão na mentalidade que coloca e que resulta no péssimo ambiente de negócio. Bom, mas pela primeira vez da história a gente tem endereçado isso. Contrários a muita gente, mas nós temos conseguido endereçar.
E eu vou dar alguns exemplos de como nós temos conseguido endereçar esse problema histórico do Brasil com coisas que nunca tinham sido feitas antes, ok? Nós temos mudado regras. Nós colocamos pela primeira vez na lei uma regra que diz que dúvidas na interpretação de leis e regulações se interpretam contra o redator. O Estado, no Estado democrático de direito, os governos não estão acima das pessoas. Eles são partes que precisam respeitar o direito. Então, da mesma maneira que vocês, quando fazem um contrato e o consumidor de vocês assina, vocês perdem na interpretação de dúvida para o consumidor, o Estado que redige as regulações, que vocês nem aderem voluntariamente, assim são forçados a aderir, também precisa ter esse incentivo. Senão o regulador tem incentivo para fazer cláusula abstrata. E é o que mais tem no Brasil. E NR2, vocês devem lembrar, foi finalmente revogada pelo nosso governo. A NR2 falava o seguinte: você pedirá uma licença do delegado do trabalho quando você fazer mudanças substanciais na sua fábrica. Qual que era a definição da regulação de mudanças substanciais? Mudanças substanciais. Ou seja, era o que o delegado do trabalho quisesse. E essa é a regulação brasileira. Porque ela é subjetiva, com regras que se interpretam contra o empreendedor. Mudamos isso. Colocamos que a regra geral é de que dúvida é contra o redator. Licenciamento. Colocamos a lei de liberdade econômica. Se não tem risco, não tem licenciamento. Ah, mas eu vou licenciar para coletar informação. Não, não. Você vai licenciar se tem risco. E o risco precisa ser médio ou grande. Não pode ser um risco previsível, um risco que você pode fiscalizar depois, nem nada disso. E aprovação tácita. Tem que ter prazo. Todas as autorizações... Isso são só uns exemplos das quantidades de modificações que a gente fez. A gente modificou muita pequena coisa com muitas regras. Mas eu destacaria essa como as 3 principais e mais paradigmáticas. Mudamos pela primeira vez na história os princípios do direito no Brasil. Estamos enfrentando, dos partidos de esquerda, ações de inconstitucionalidade no Supremo, que querem manter esse status quo anti-empreendedor. O que a gente fez foi o básico. A gente foi nos outros países, inclusive países mais à centro-esquerda, como Portugal, e buscou os princípios básicos do tratamento da atividade econômica e colocou na legislação brasileira. Não importa. Sem apoio do centro, sem apoio do PSDB, sem apoio dos democratas, sem apoio com grande parte da direita, fomos lá, colocamos a legislação e agora estamos defendendo no STF. Colocamos 4 princípios principais. Vou destacar aqui 3 que são muito importantes. O segundo, que é a boa-fé do particular. Boa-fé do particular, para quem não sabe, corresponde ao princípio da presunção da inocência no direito penal. Ou seja, da mesma maneira que um criminoso que matou e estuprou no Brasil, ou um corrupto que vai até as últimas instâncias, é presumido inocente até a 5ª, 6ª instância, o empreendedor também precisa ter uma presunção de que ele está agindo de boa fé até caso contrário. Algo que os americanos colocaram na Constituição deles no século XVIII. A Constituição dos americanos, os 10 direitos, não fala que o princípio da presunção da inocência é só para direito criminal. É para tudo que o Estado faz. Pela primeira vez a gente colocou isso na legislação. Quebra de paradigmas total. Levamos pau todo dia por causa disso e assim por diante. Mas estamos aí. Terceiro, que é a intervenção subsidiária excepcional. Isso aqui tem um efeito mediano. E o quarto e mais é importante. O consumidor é vulnerável ao fornecedor, porque ele é menor, não é ele que escreve as regras, ele não tem todo o conhecimento. Essa mesma lógica que a gente chama de assimetria, de diferença de tamanho, é presente entre o empreendedor e o Estado. Então, o empreendedor é vulnerável perante o Estado. E todos os cuidados da assimetria dessa diferença entre as partes têm que existir aqui. Bom, e não só mudamos princípios, também temos um caminho claro para chegar ao top 50 dos melhores países para fazer negócio do mundo. Com a Lei de Liberdade Econômica e algumas outras, nós esperamos que em maio, quando vai sair o próximo resultado, esse é o principal, para quem não sabe, esse é o principal índice mundial de ambiente de negócio, chama Doing Business do Banco Mundial. Nós vamos conseguir alcançar 10 posições, esperamos, em maio. Uma das maiores subidas da história do Brasil. Com outras iniciativas que já estão sendo implementadas, como o PL das falências, licenciamento urbanístico e a MP de ambiente de negócios, que vai ser uma medida provisória, que nós vamos lançar semana que vem,
o Brasil, eu tenho o prazer em falar isso, o Brasil, pela primeira vez na sua história, vai figurar entre os 100 países com o melhor ambiente de negócios do mundo. E depois a gente tem outros planos para chegar ao top 50, que envolve cartórios, registro, crédito, Comex e impostos. Algumas coisas vão ter que vir na reforma tributária, então a gente espera que elas venham. Ou seja, pela primeira vez, essa administração, quando chegou aqui em 2019, montou um plano com pipeline realístico e actionable, como a gente fala em consultoria. Ou seja, ele é factível, ele pode ser feito, ele é focado em ações. Estamos lutando contra a ideologia. Quando nós lançamos o licenciamento urbanístico de obras para ser integrado, a ideia é que a gente teve que atrasar, mas a ideia é que sai até o final do ano. 80% das obras do Brasil, que são as de pequeno e médio porte, sejam automatizadas e declaratórias. A esquerda surtou, teórica, que não foi nem de partido, foram para os jornais, falaram que era para fazer miliciano, para favorecer miliciano. Tudo que a gente faz é atacado pela ideologia vigente de uma maneira... a gente tem evidência, eu sei que a gente fala, às vezes, abertamente, mas é realmente difícil. E para continuar combatendo a mentalidade, a gente tem feito de tudo, a gente tem feito programa, a gente tem feito calculadora de custo regulatório. Nenhum regulador pode dizer que não consegue mais calcular custo regulatório no Brasil. A gente lançou uma calculadora inspirada no modelo australiano, que é uma de ponta do mundo no ano passado. Então, tudo isso nós estamos vencendo paradigmas no Brasil. Bom, parece que a gente resolveu os problemas, né? Mas eu quero dar agora como as coisas estão de fato. Tudo isso foi o que a gente fez para tentar resolver o problema. Deixa eu dizer para vocês onde a gente, de fato, conseguiu chegar. A mentalidade é muito difícil de quebrar. E nós estamos muito distintos, muito longe de conseguir isso. Eu fazia turnaround quando eu estava na consultoria. E quando você entrava numa empresa para fazer turnaround, muitas vezes você tinha o problema da mentalidade. E era provavelmente a coisa mais difícil de mudar. Você podia demitir pessoas, você podia refazer todo o teu procurement na empresa, você podia fazer o que você quisesse. A mentalidade era mais difícil de quebrar. E aqui não é diferente. Vou dar um exemplo de quão triste é a maneira como a máquina se movimenta. Quando nós colocamos o princípio da boa-fé, que é o equivalente ao princípio da inocência do direito penal, a nossa intenção é que em empates de julgamentos administrativos, como no CARF, o empate beneficiasse o que seria punido, como no direito penal. Colocamos na Lei de Liberdade Econômica, primeira tentativa, não deixaram. Concluíram, a máquina criou tese, vocês sabem quem são, que acabam sempre defendendo o lado estatista, falaram que aquele princípio que funciona no direito penal não ia funcionar aqui. Beleza, não tem problema, vamos tentar de novo. Colocamos a regra explícita na Lei 13.988. Falamos assim, em empates no CARF, resulta-se o julgamento favorável ao empreendedor. Pelo amor de Deus, o Estado escreve uma regulação tributária, os indicados pelo Estado estão em dúvida de como interpretar e ainda quer sair punindo o empreendedor. O que é isso, gente? Isso é uma coisa de maluco, só existe no Brasil. Colocamos na lei. O que eles fizeram? Criaram uma tese junto com o TCU para dizer que aquilo deveria ser interpretado muito restritivamente e que na maior parte dos processos a dúvida precisa continuar existindo. Isso é o quão palhaço a máquina faz os empresários brasileiros. Aquelas 3 grandes regras que a gente colocou, essa aqui é a situação atual delas. Os órgãos reguladores ignoraram o fato de que as regras de interpretação mudaram. Ignoraram. Vai demorar décadas para isso mudar de fato e só através da justiça. O licenciamento, nós colocamos uma série de quesitos para que os órgãos fizessem uma limpa. O que os órgãos fizeram? Falaram que todos os meus licenciamentos são de alto risco. Então, não vou nem fazer análise, vou passar por aqui. Deram todas as voltas no mundo para não cumprir a regra. Mesma coisa na aprovação tácita. Deram prazos que eles realmente nunca vão ter. Prazos 2, 3, 4, 5 anos. Mesmo tendo uma regra que fala que acima de 60 dias eles precisam justificar. Vocês acham que algum Ministério Público vai atrás de regulador para checar as justificativas dele?
do jeito que o Ministério Público do Trabalho vai atrás das indústrias? Você acha que o Ministério Público vai atrás de prefeito para ver o resultado da burocracia, do jeito que ele vai atrás de prefeito para ver se o prefeito não está gastando mais ou não dando aumento público? Essa é a realidade no Brasil. E agora é a oportunidade, pessoal, porque a gente está com mais de 8% do PIB de 2020 gastos com pandemia. Mesmo assim, ou seja, mais do que de países desenvolvidos. 4% de queda do PIB e 1,5 trilhão de custo do Brasil. Esse é o momento de desregular. E o mundo inteiro está desregulando com uma estratégia e o Brasil não consegue. A gente não consegue levar uma ordem de desregulamentação do Ministério da Economia até o Palácio do Planalto. O resto da máquina não deixa. Não deixa. O revisaço que a gente soltou em 2019, que acaba ano que vem, que é a primeira revisão de todas as 350 mil regulações existentes, aferida pela primeira vez na história do Brasil, desde a fundação do Brasil. Toda a regulação vai precisar ser revogada e republicada em 18 meses. A gente perdeu 12 meses porque os reguladores dentro do governo não deixavam acontecer. Vocês acham que a Receita Federal já perguntou para vocês se vocês conseguiriam cumprir uma norma? Jamais. Mas aqui dentro do governo não sai nada que coloca reguladores contra a parede sem que eles sejam consultados, sem que eles não se magoem. Hoje eu tive uma reunião muito frustrante com, não vou dizer qual órgão, porque a gente levou para um órgão aqui dentro do governo, a gente lançou pela primeira vez na história do Brasil, semana retrasada, a primeira consulta pública anonimizada sobre reguladores. O que significa? Significa que todo mundo vai poder apontar os defeitos dos reguladores das regulações sem ficar com medo de estragar a relação que tem com os reguladores, porque a consulta é anonimizada. Algumas agências receberam muito bem, como o Banco Central e CVM. Outras surtaram e estão usando uma associação de lobby, exatamente o que vocês estão escutando, uma associação de lobby de agências reguladoras, que nós suspeitamos que recebe dinheiro público, obviamente se for de maneira legal, para se esconder atrás dessa associação de lobby, para criticar a iniciativa. E fomos levar para um órgão central de governo, falar, gente, isso aqui é impossível. Como assim os reguladores têm medo do que os regulados têm a falar? Sabe o que a gente escutou desse órgão? Que a gente deveria repensar a nossa atitude, porque você não quer criar uma má relação com os reguladores. Você já viu a Receita Federal que dita normas valendo de um dia para o outro? Já pensou em magoar reguladores? Ou se o E-Social já pensou se vai magoar os regulados? Isso é uma coisa sem sentido, gente. O tratamento que os regulados recebem no Brasil é algo pior do que os piores criminosos recebem. E vocês sabem que é verdade que vocês veem na prática. Bom, mas eu não quero concluir minha fala para abrir espaço para debate, deixando tudo nesse clima ruim, porque está acontecendo muita coisa boa e as pessoas não sabem. A gente está aprovando uma série de reformas, o maior número de reformas e as mais transversais da história do Brasil. A gente fez uma reforma da Previdência com 50% mais potência que a versão do Temer. O Temer mandou uma para o Congresso de 600 bi, ia voltar uns 400. A gente mandou uma de 1,2 tri e voltou 860, sem contar as outras iniciativas previdenciárias. Fizemos uma reforma fiscal a mais ampla desde o Plano Real. Aprovamos um marco de saneamento melhor do que o marco de saneamento do governo Temer. O veto que a gente deu, que acabou de fazer o anúncio hoje, que a Corsã no Rio Grande do Sul vai finalmente ser privatizada, acreditem, nenhum outro governo teria dado aquele veto. Detalhes importam. Fizemos uma lei da liberdade econômica que mudou princípios que a gente vai demorar décadas para entender o impacto. Fizemos uma reforma regulatória que entra em vigor agora, em abril, que força a agência reguladora a analisar impacto. Fizemos reforma na lei de falências. Aprovamos, semana retrasada, um marco de serviços públicos digitais que vai unir todos os números do Brasil no CPF. Da pessoa física só vai existir CPF. E da jurídica, a gente vai estar mandando semana que vem para o Congresso, só vai existir CNPJ. Não vai mais ter inscrição estadual, nem inscrição municipal, mas nem o quinto do cadastro da Receita. Vai ser o CNPJ para tudo e acabou. Aprovamos a autonomia do Banco Central depois de décadas de ninguém conseguir aprovar. Aprovamos o novo mercado de telecom e aprovamos ontem o novo mercado de gás. E vamos continuar aprovando outras reformas setoriais. Estamos com a reforma tributária, com a reforma administrativa, estamos com a reforma do setor elétrico andando, a reforma do regime de partilhas, o marco de ferrovias privadas vai passar, o BR do Mar deve ser votado, que diminui os custos entre dois portos domésticos de cargas,
em quase 50%, deve ser aprovado semana que vem no Senado. Vamos privatizar a Eletrobras e Correios, vamos mudar a regulamentação do câmbio, vamos aprovar o licenciamento ambiental, marco de concessão, marco de startup está quase sendo aprovado e o marco do reempreendedorismo. E se os setores que a gente ainda não tem projeto andando muito bem, esses que eu coloquei aqui, eles estão andando muito bem no Congresso. Nenhum deles, a Eurasia, categorizaria com menos de 50% de chance de ser aprovado. Talvez o de independência econômica indígena, porque você tem uma resistência muito grande. Mas todos esses estão andando muito bem. E para os setores que faltam, a gente deve apresentar ainda esse ano mais reformas. Vamos apresentar semana que vem, que eu mencionei com vocês, a medida provisória ou lei do ambiente de negócios, que unifica tudo no CNPJ, corta um monte de burocracia. Vamos lançar um novo mercado de saúde. Tem muita gente que quer ter plano de saúde no Brasil para aliviar o SUS e não pode, porque a nossa regulação é feita para a classe média alta, condenando os mais pobres ao péssimo serviço público. Vamos dar um choque de construção civil. O Brasil tem o urbanismo mais retrógrado do mundo. Eu estava vendo ontem um professor de esquerda dos Estados Unidos falando o quão ridículo é você limitar a altura de prédios em centros, porque é o centro da cidade que tem emprego, é o centro que tem renda, é o centro que precisa de renda para revitalizar prédio velho. Isso explica todos os problemas dos centros históricos do Brasil. Vamos ter um novo marco de garantia real, que hoje você não consegue recuperar crédito de quem paga, um marco do lobby, que não é regulação da profissão, é o marco da OCDE, uma reforma de sociedade anônima para deixar mais fácil abrir capital no Brasil, uma lei de desburocratização de cartórios, que também está em ponto de bala, estamos esperando só um último parecer do CNJ. Enfim, nenhum setor por esta equipe econômica seguirá intocado. Nós já temos 10 dessas 32 reformas que eu mencionei aprovadas, 14 em tramitação e 8 devem ser apresentadas até o final do ano. Vai dar para aprovar tudo nesse único governo? Não. Mas como muitas delas só começaram, a maioria, mais de 70%, só começaram nesse governo, se a gente aprovar pelo menos 60%, 70%, vai ser o maior período de reformas da história do país. Então, assim, eu sei que eu trouxe uma mensagem hoje triste, falando o quanto o empreendedor brasileiro é criminalizado, o quanto nós estamos tentando mudar isso pela primeira vez na história, mas não estamos conseguindo. E mesmo assim, eu quero deixar essa mensagem positiva. Esse período de reformas é o maior período da história. A gente está tendo que fazer tantas reformas porque a gente não fez muitas no passado. Mas não tem problema, é um desafio e uma carga que a gente aceita. Gostaríamos de estar em um período fiscal como o primeiro governo Lula estava, em que nós ou o primeiro governo Dilma estava, em que nós poderíamos gastar mais. Gostaríamos de ter isso, mas a gente não tem. Então a gente tem que ir pelas soluções difíceis porque o Brasil merece. Pessoal, obrigado. Eu acho que falei exatamente 26 minutos aqui 27 minutos no meu cálculo, esse de 2 minutos. E agora eu estou à disposição para escutá-los, que para mim é a parte mais importante, entender a visão de realidade. Espero ter trazido aí algo novo e provocante para vocês. Bom, nós temos aqui Rosalina Vilela, que é a primeira que pediu. Rosalina, quer fazer sua pergunta? Sim, eu até escrevi aqui rapidamente. Jean, obrigada, sua apresentação foi fantástica, inclusive muita coisa que a gente não tinha noção. Você foi bem, até surpreendi. Muito obrigada. E tomara que tudo dê certo, a torcida é grande. O que o governo está planejando em questão de política industrial, considerando que o nosso parque está sucateado, endividado e com baixa capacidade competitiva, e se não houver uma sinalização clara, iremos correr o risco de ver toda uma crescente produção do setor primário, deixando o país rumo ao exterior sem que nossas indústrias sejam capazes de participar desta agregação de valor e transformação. E, novamente, iremos presenciar nossas super safras de commodities agrícolas, deixando cada vez mais nosso território através de exportação in natura, enquanto nossas indústrias, sem capacidade de processar toda essa produção, e nosso mercado consumidor sendo obrigado a comprar todo o seu consumo através, às vezes, de produtos importados. E outra coisa também que eu vou falar que a gente tem sofrido muito lá na minha indústria,
que é uma indústria de balas de chocolates e doces, e a gente depende muito de açúcar, glucose, né, que vem milho, embalagens plásticas e tal. E a gente vê que o país hoje está atravessando um problema muito sério, que está preferindo mandar para fora por conta do dólar, do que abastecer aqui dentro. Só para vocês terem uma ideia, eu já tive que parar a indústria umas 3 vezes desde que começou todo esse... Não estou falando de pandemia, não, estou falando de dólar agora. E que é muito complicado, porque não tem uma regra certa do que se faz para sustentar as indústrias brasileiras, e a regra é mandar para fora, né? Cada um, Braskem, que tem um monopólio grande aí com relação a plástico, e todos os outros. Aí eu queria saber de você, já, o que é que vocês têm na cabeça de talvez para melhorar esse processo? Bom, eu acho que se eu pudesse responder com uma frase, seria só reduzir custos. E agora deixa eu falar o que a gente tem em mente, o que eu posso falar e o que eu não posso falar, umas rodazinhas gerais. Eu diria que a gente tem pelo menos 3 grandes bandeiras para reduzir custo da indústria que vai ter um reflexo positivo. O primeiro é reduzir o custo da energia. A gente estava até conversando com o Pedrosa agora, da Braskem. Alguns estados já estão experimentando uma redução. Com a aprovação da lei do gás, a gente deve esperar um baita investimento, vamos dizer assim. E isso deve ser somado na medida em que a ANP consiga mudar o mercado para tornar real o novo mercado de gás. O novo mercado de gás, de acordo com 4 estudos independentes, um da FGV, inclusive, pode trazer uma economia do custo da energia de até 40% para a indústria. Mas isso precisa de uma série de fatores estando alinhados. O primeiro deles era a aprovação da lei do gás, que acabou ontem. Ela acabou ontem. O segundo é que a ANP consiga implementar rapidamente a regulação. E a ANP, infelizmente, vou falar porque a gente está aqui entre nós. Infelizmente, para tentar obter uma negociação para fazer concurso, está cada vez mais alongando a implementação do novo mercado de gás. Porque eles sabem que o Ministério da Economia quer reduzir custo e é o Ministério da Economia que controla os concursos. Então, o Brasil é assim, gente, infelizmente. Então, o nosso desafio agora no novo mercado de gás é que a gente consiga fazer com que a implementação dele pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, seja mais rápida, para que a gente possa obter esses ganhos mais rapidamente na parte de energia. Tem 2 estados que a gente já tem informações. A redução do custo nos últimos 24 meses já está na casa de 2 dígitos percentuais, acima de 10%. Segundo grande eixo, a indústria de transformação é o setor mais tributado da história do país. Existem 2 maneiras de a gente mudar isso. A primeira maneira, e é a maneira que a gente está se encaminhando, é com uma reforma tributária, para dividir a conta do absurdo tributário que a indústria paga no Brasil. Essa redução de imposto vai vir de 2 lados. Primeiro, vai extinguir o EPI e vai dissolver tudo no imposto de valor agregado, seja lá qual alíquota for. E o segundo ponto, que também já está bem avançado, é que a gente precisa colocar o nosso IRPJ em relação ao resto do mundo. O nosso IRPJ está quase o dobro, ou pelo menos 60%, 70% acima do que ele deveria estar em comparação com o resto do mundo. A gente deve ver esses 2 alívios chegando nos próximos anos, especialmente se a gente conseguir aprovar a reforma tributária. Tem uma segunda opção para reduzir imposto, que é, eu sou voz isolada no Ministério da Economia. Então, ela não vai para frente, mas eu quero falar para vocês qual que ela é. O IPI é, para mim, o imposto mais distorcível hoje no Brasil. Ele pega só um setor que gera emprego, um setor que gera renda, um setor que gera produtividade, porque gera expertise, que treina, que evolui. E é um imposto perverso, muito perverso. E é um imposto que todas as vezes que a gente baixou setorialmente no passado, deu resultado muito grande. Agora, olhem pela seguinte visão. O Brasil está fora da curva na quantidade de impostos. Ele é o emergente que mais tributa. Ou seja, provavelmente
provavelmente, no médio e longo prazo, se nós diminuíssemos os impostos, a arrecadação poderia subir, porque a nossa arrecadação está contraprodutiva, ela é muito alta. E tem uma série de estudos que falam isso. E como o Brasil é o emergente que mais tributa, dizer que o Brasil está à direita da curva é ser conservador. O Brasil está claramente à direita da curva. Então, se nós conseguíssemos um dia zerar o IPI para todo mundo, porque se a redução de imposto é linear, ela não é para um setor ou outro, ela não precisa de compensação pela adicionalidade fiscal. Você vai ter um déficit, mas ele não precisa da mesma compensação que, por exemplo, agora para reduzir os impostos do diesel e do gás. Se nós conseguíssemos fazer isso, sem que isso alarmasse o mercado, para não disparar os juros, para que num período de 2 ou 3 anos a arrecadação voltasse ao patamar, porque ele vai ter esse efeito, seria perfeito. Mas para isso a gente precisa de condições perfeitas de mercado. E o mercado brasileiro está muito turbulento. Então, essa é a razão pela qual, para reduzir tributos, a nossa melhor opção vai ter que ser a reforma tributária. E, finalmente, eu vou destacar um terceiro grande navio que está partindo do porto, que é custo trabalhista, especificamente a desoneração da folha. Nós já tentamos fazer, vocês não ouvem isso na imprensa. A gente já tentou fazer 2 reformas trabalhistas nesse governo. A primeira, muito sem chamar atenção, a gente estava mudando 70 artigos da CLT no relatório da Lei de Liberdade Econômica quando estava tramitando no Congresso. No último minuto, o Davi Alcolumbre deu uma canetada a pedido do senador Jacques Wagner e retirou a reforma trabalhista que ia vir. Não tem problema, a gente está aqui para trabalhar. Tentamos de novo em 2019. Lançamos a MP da carteira verde e amarela. Mudava toda a CLT. Era praticamente uma nova reforma trabalhista. Vocês sabem, a medida provisória caducou. Tinha desoneração da folha. Agora nós nos vemos com o seguinte enigma. Como nós avançamos com isso? Nós temos a impressão que alguma coisa vai vir politicamente, porque precisa vir politicamente. O Brasil, ontem eu estava numa reunião com representantes do Conisul, estava nós, Uruguai, Chile e Argentina, sediada pelo Acton Institute dos Estados Unidos, que é um instituto liberal conservador. A primeira pergunta que me fizeram foi: e a onerosidade da folha no Brasil? A gente tributa no imposto. Vai ser muito difícil vencer isso, pessoal, muito difícil. Vocês viram que a primeira proposta que foi discutida em público, que foi o imposto sobre pagamento, que seria uma versão mais light, ele teve de repercussão. Mas é uma discussão que nós precisamos ter. Infelizmente, os economistas de academia não têm. Por exemplo, o API, que é um dos economistas chaves da reforma tributária, não olhou essa questão. Então, assim, a gente precisa olhar para essa questão, seja na reforma tributária ou fora. Mas eu posso dizer, Rosalina, que a gente tem esses 3 barcos para sair do porto ainda nesse governo. Óbvio que talvez eles não vão dar os resultados ainda nesse governo, mas eu acho que eles são bastante revolucionários. Tem as pequenas micro-reformas, né? Lei do câmbio, facilidade de importação de máquinas, desregulação, que a gente está fazendo um a cada dia, uma coisinha pequena a cada dia, trabalho de formiguinha. E que também fazem uma diferença. Mas eu acho que esses 3 grandes barcos, tributação, energia e custo do trabalhador, são as únicas coisas que vão conseguir, juntas, a gente não pode deixar nenhum deles afundar, são as únicas coisas que vão conseguir salvar a nossa indústria. Eu acho que isso está bem claro para nós aqui dentro. Gianluca, Marli, desculpa, Marli, caiu o meu sinal aqui, está chovendo muito aqui na região que eu moro, mas deu para retomar agora. Jean, eu queria te parabenizar pela excelente apresentação. A gente fica não só agradecido, mas fica com uma esperança renovada dessa apresentação, desse trabalho que vocês estão fazendo. Você tem certeza. Nós batemos hoje de manhã
193 empresários e CEOs dentro do nosso instituto, e você tenha certeza que nós vamos estar juntos, já temos a nossa sede, já estamos trabalhando com a equipe técnica que estamos montando de primeira linha, e nós vamos estar junto com você, nós vamos estar defendendo o setor empresarial como ele merece ser defendido, com toda a energia do mundo, e eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença junto com aquelas pessoas do bem que querem ver um Brasil melhor. Eu queria pedir para o Jorge Gerdau fazer a sua colocação e a sua pergunta. Jorge, por favor. Você está no mudo, Jorge. Em primeiro lugar, meus parabéns, né, porque é extraordinário o trabalho, Jean, que você tem conseguido desenvolver. Como eu trabalhei intensamente no projeto com o MBC sobre o Custo Brasil, né, e foi talvez a primeira vez que eu consegui realmente trabalhar de quatro mãos entre o setor privado e o governo, né, é realmente assustador. Eu me preocupo um pouco, porque com a minha vivência, hoje o Brasil tem uma imagem sobre a indústria negativa, mas o problema intramuros é um e extramuros é outro. E eu lhe dou os parabéns, vamos dizer, porque temos que, vamos dizer, no momento que eu consegui corrigir os 3, 4, 5 principais fatores de custo do Brasil, né, eu já ponho a condição de competitividade da indústria em outro nível. Né, e é extremamente importante, porque você tocou num ponto que, no meu entender, é extremamente interessante, porque nós temos uma paranoia de tentar cobrar um impostozinho em cada etapa que dá. Vamos dizer, a folha de pagamento, o meu operário no Chile leva 85% para casa daquilo que ele custa. Aqui no Brasil, ele leva menos da metade. Tá certo? Agora, você toma energia elétrica, né? Nós somos setor energointensivo, tá? Nós temos uns 25%, 30% de encargos e tributos, né, que me tiram fora da competição pelo custo de jogar os encargos. Vai a loucura de que os encargos do roubo de energia no Rio de Janeiro é jogado para dentro da estrutura de custo da A1, a energia para o setor competitivo. O pior de todos é o imposto cumulativo, tá certo? É realmente importante esse número de 1,5 trilhão que o senhor colocou bem, que é feito comparação com o mercado comum europeu, né? Realmente os verdadeiros competidores do campo industrial são hoje a China, etc. Consequentemente, esse 22% de custo a mais que nós temos, né, é realmente ainda muito, muito maior. Então, no caso, meus parabéns, né? Conte conosco, mas eu acho que nessa análise toda que estamos fazendo na não competitividade, eu acho que com o nosso trabalho junto com o Jorge Lima é focar nos 3, 4 pontos principais que realmente tiram ao nível de competitividade. Porque eu vou dar um exemplo simples que eu conheço, que é da siderurgia, tá certo? Eu tenho 16,4% de custos cumulativos, que eu sou obrigado a passar ao meu cliente. Mas meu cliente, novamente, tem 15% ou 20% de custos cumulativos também. Então, na realidade, vamos dizer, a soma desses custos inviabiliza a competitividade global. Consequentemente, nós temos direitos aduaneiros muito elevados e que não correspondem à realidade econômica do mundo. Então, a correção é decisiva, né? E eu lhe dou os parabéns, porque realmente o trabalho é fantástico. Mas, em todo esse trabalho, eu acho que nós devemos ainda fazer um foco de priorizar aquilo que realmente mais pesa na nossa não competitividade da estrutura industrial. E meus parabéns. É um sonho ouvir o que você tem falado. Obrigado, Jorge. E pontuando, posso só fazer uma pontuação bem claro. Agora? Eu acho que é isso mesmo. A gente, como a gente entra para fazer um turnaround numa empresa, não adianta a gente tentar atacar tudo com o mesmo gasto de energia. A gente tem que focar nas principais batalhas. São exatamente esses 3 ou 4 pontos do custo do Brasil. Mas o panorama aqui, não quero que vocês saiam com a impressão que a gente está tentando tratar tudo igual. Eu só estou tentando mostrar um pouquinho para vocês da mentalidade, porque por trás de tudo isso está a mentalidade.
Vou dar um exemplo claro. Todo mundo fala que para resolver, o Brasil é o país que mais leva horas para pagar impostos do mundo, o maior do mundo. Todo mundo fala que a reforma tributária vai ajudar isso, que vai pegar o ICMS e outros impostos que incidem junto e vai juntar tudo no imposto de valor agregado. Vocês sabem quanto, se hoje o ICMS fosse zero, obrigações acessórias, zero, e só fosse medido o imposto de renda da pessoa jurídica? Sabem quantas posições o Brasil ganharia? Uma. Em vez de ser o último país do mundo em pagamento de impostos, seria o penúltimo. A reforma tributária não vai resolver o problema da burocracia tributária. O problema da burocracia tributária é uma mentalidade da Receita Federal e das secretarias da Fazenda, que eles precisam apertar o pescoço ao máximo, achando que isso vai ser a melhor coisa. E daí o que acontece? Aqueles que não aguentam apertar o pescoço vão para a informalidade, e daí a Receita tem que apertar mais o pescoço daqueles que estão na formalidade, e aí a gente chega nesse manicômio tributário que é o Brasil. Eu estou vindo hoje com vocês para mostrar esse cenário, porque ao menos que a gente comece a falar em alto e bom som, como nós vamos falar no governo, o governo nos trata como inimigos, o Estado nos trata como inimigos, os burocratas nos tratam como criminosos. Tudo precisa ser repensado. Se a gente não falar isso, a cultura não vai mudar. E daí não vai ter reforma tributária que desengasgue o perfil capturado da imprensa, das empresas. A gente só vai conseguir baixar a carga tributária se todos os competidores irregulares, porque eu sei que vocês todos são regulares, se todos os competidores irregulares de vocês vierem também pagar seus impostos. Mas enquanto vigir essa mentalidade de aperto, a gente não vai conseguir. Era só esse ponto. Obrigado, meu querido. Obrigado, Jean. Eu queria pedir para o Sérgio Tanus, CEO da Conel, para fazer sua pergunta. Boa noite, parabéns, Gianluca, pela apresentação e pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Boa noite a todos que estão aqui na nossa live. Eu trabalho no setor da construção civil, nós, especialmente na área de loteamento, cada dia que passa, nós sofremos mais exigências por parte dos organismos públicos, nos exigem serviços que seriam da própria município, do próprio Estado. Mas esse IPTU progressivo tem sido algo bastante conturbado, está sendo apresentado à nossa cidade e às demais cidades de uma forma bastante ostensiva e, de certa forma, irá nos onerar muito na nossa região, na nossa cidade aqui. Tem algum trabalho que está sendo desenvolvido em relação a isso, para poder mitigar ou diminuir essa pressão que está sendo exercida? Desculpa, Sérgio, eu cortou aqui o áudio, eu acho que a parte mais importante, que foi quando você colocou que estava sendo apresentado para a tua cidade. Não, há algum trabalho que está sendo feito em relação ao IPTU progressivo? Porque cada município adota as regras que bem lhe passam na cabeça, não dão estrutura para o empresário e acham que devem exigir tudo do empresário. Pronto, estou fora do mundo, estava vendo se eu estava no mundo. Então, esse é uma das questões mais difíceis. Eu ousaria dizer que qualquer tentativa de mudar os regramentos pelos quais o tributo de municípios ocorre seria quase que inconstitucional. Vamos dizer que a gente pode colocar na lei, no Código Tributário Nacional, aqui no Congresso Nacional, uma regra que tenta limitar ou dar uma certa lógica ao IPTU. Pelo menos para evitar essa verdadeira... Eu acho que não é eu acho que não é um exagero a gente falar que é quase que uma sanha para você absolutamente tirar qualquer valorização que você pode ter, ganho que você pode ter com um imóvel a longo prazo. Porque o que você está vendo no Brasil, especificamente, é quase que... Tem um nome para isso, que é quando você coloca o imposto em um valor que o teu objetivo não é pagar o imposto, e sim capturar o objeto do imposto, né? Está tentando estatizar de tanto que você tributa ao longo do tempo. Vamos dizer que a gente conseguisse fazer isso no governo federal, seria provavelmente inconstitucional. O que eu faria sobre o IPTU?
a gente não tem nenhum plano para isso. Vou ser bastante honesto e franco com vocês. Sobre IPTU progressivo, nós não temos nenhum plano, por causa dessa dificuldade de constitucionalismo. Mas eu acho que chegou a hora de a gente começar a apontar isso com com maior voz. A gente tem muitos planos de direito urbanístico, porque direito urbanístico é a norma geral da União. E a gente sofre muito para mudar qualquer coisa. A gente tem um projeto fantástico, Sérgio, de reforma do Estatuto das Cidades. Está parado, não está parado, mas a gente não consegue ir para o Congresso porque o time que está em alguns ministérios setoriais é o mesmo time de esquerda que acha que cidade e acha que prédio e empreendedor urbano são diabos, é tudo especulação imobiliária. O problema do Brasil é especulação imobiliária. É como se o empresário brasileiro fosse mais ganancioso que o resto do mundo. É umas idiotices sem tamanho, né? Mas você falou uma coisa muito interessante no começo da tua fala. Eu quero perguntar para você se você já ouviu falar disso daqui. Quer ver? Vou projetar para você em 1 minuto. Atento a essa reclamação que a gente constantemente recebia no começo de governo. O que acontece no Brasil? No Brasil, você constrói uma obra e daí a prefeitura, sob o argumento de que é para amenizar impacto de vizinhança, pede 2 pontes na Zona Norte, 1 escola na Zona Sul e 3 creches na Zona Leste. Essa é a realidade das prefeituras no Brasil. Ou seja, é uma taxação informal dos empreendimentos. Você quer abrir um lote, você quer fazer um prédio, é inacreditável. O que a gente fez? A gente colocou em lei federal. A lei federal também criou a possibilidade disso. A gente colocou em lei federal que isso é ilegal. Isso é ilegal. Ou seja, quer ver? A gente tem 4 hipóteses aqui que são ilegais. É ilegal você pedir para o empreendedor fazer algo que já estava nos planos da prefeitura para fazer e não muda em nada, porque é isso que fazem. Eles planejam uma escola, não tem dinheiro, esperam alguém quiser construir alguma coisa pela cidade e manda fazer a escola. Ou se você se utiliza do empreendedor para fazer execução que compensa o impacto que existiria de qualquer maneira, ou se você requeira alguma execução ou prestação, além daquelas que têm um direto impacto, ou que seja sem razoabilidade proporcional. Muito bem. Está na lei federal, torna uma série de exigências ilegais. As prefeituras estão fingindo que não viram isso. E os empreendedores também. Por quê? Por que os empreendedores estão fingindo que a gente não mudou a lei nesse sentido? Porque se eles brigarem com a prefeitura durante o processo licenciatório, a prefeitura vai sentar em cima do processo. Então, o que a gente tem recomendado que seja feito? Vai lá, então, faz o que a prefeitura quer. E depois recupera isso na justiça. O prefeito vai ser condenado no TCE. Faz 1 ano que está em vigor essa regra. Se a gente conseguir, olha só, uma regra tão específica, tão direta, tão absoluta, que a gente não consegue pegar, porque as pessoas não querem falar sobre ela. E você acha que algum promotor vai ir para cima da prefeitura por pedir muito de empresário? Muito pelo contrário. É bem capaz de que, se a prefeitura não pedir esse absurdo, o promotor vai pedir assim: você está abrindo mão de recurso? Você está abrindo mão de... Você está passando a mão em empreendedor? Gente, esse é o absurdo que é o Brasil. Mas a gente tem que começar a falar. A gente tem que começar a falar. E assim, tudo que a gente pode fazer aqui no governo federal, a gente tem tentado. Tem tentado. A gente vai colocar isso na lei. Então, assim, tudo que está no nosso alcance, a gente tem buscado. Espero que eu tenha dado uma certa resposta, Sérgio. Não sei se você conhecia essa nova regra ou não. Não, a regra não, mas o que você falou é fato. Nós não temos como discutir com o município, porque a gente acaba sofrendo retaliação. Eu vou ver aqui o que a gente tem de material, vamos passar aqui para o Instituto, aqui, né? E depois, se puder chegar às suas mãos, a gente pode voltar num outro momento e discutir o assunto. Nabil, você está no mudo. Está no mudo. Tá, estava agradecendo o Jean e o Sérgio, e pode encaminhar para a gente, Sérgio,
que nós vamos fazer chegar aí ao Jean. Nós temos aqui agora, eu vou pedir para o Paulo Junqueira, CEO da Junco Alimentos, falar, depois tem o Obey da Macro e depois o Jorge Pinheiro da CACB. Vamos lá, Paulo Junqueira, CEO da Junco, por favor. Muito bem, muito boa noite a todos. Imensa satisfação estar participando de um grupo tão seleto quanto esse, mas ouvindo discussão tão profunda assim. Na verdade, né, nós precisamos fazer o que esse grupo aqui está disposto a fazer mesmo, que é nós concentrarmos os nossos esforços em algumas ações para destravar o Brasil. E nisso nós precisamos sensibilizar as autoridades. E percebo, né, que aqui deixou claro que tem já autoridade sensibilizada. Então, a minha fala aqui é essa, só de nós continuarmos, na verdade, com um foco naquilo que realmente nós precisamos e podemos fazer nesse momento. Agradeço aí, para ser bem objetivo, é isso. Estamos sempre prontos aqui para somar. Nosso time de Uberlândia está forte, a Rosalina, a Sérgio Canoso está participando aí ativamente e pode contar com a gente. Obrigado pela tua contribuição, Paulo. Nós, com certeza, vamos estar junto com a liderança aí do Fábio Perga. Vamos trazer não só todos vocês, mas muito mais, principalmente aí da região tão importante para o nosso país. Eu queria pedir agora para o Obey Neves, diretor jurídico da Macro Atacadista, fazer a sua pergunta. Senhor Nabil, boa noite a todos. Gianluca, gostaria de cumprimentar você pela sua palestra, achei muito interessante e surpreendente, porque nem sempre o governo olha com bons olhos para o mundo empresarial, né? Bom, eu sou diretor jurídico do Macro, já atuo na área jurídica há mais de 30 anos, e a nossa luta sempre é a desburocratização, é a forma de tornar mais simples o registro de documentos em geral, principalmente quando a gente está falando de acionistas estrangeiros, empresas estrangeiras e tal. Realmente a gente já teve uma série de mudanças, né? Felizmente a gente já teve uma simplificação em termos de junta comercial, então só o fato de, por exemplo, não precisar mais levar registro, né, em cada junta comercial que tivesse estabelecimento, como era no passado, isso já ajudou muitíssimas empresas em geral. Mas a gente ainda continua sofrendo algumas dificuldades, né? E aí a minha pergunta é no sentido de que se há algum entendimento, né, entre a SEAI, Receita Federal, Secretarias de Fazenda e os governos estaduais, através de juntas comerciais e tal, para simplificar os registros, né, de atos societários. Aí a gente fala de atas de aprovação de resultados, atas de abertura e encerramento de estabelecimentos, etc. Porque isso, eu acredito que daria um maior impulso às atividades empresariais e, de alguma forma, também atrairia maiores investidores e mais investidores estrangeiros para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Ledi. A nossa área que regula a junta comercial, que se chama DREI, faz parte do Ministério da Economia, é uma das nossas áreas de maior orgulho, porque é uma área que, desde o princípio, tem sentado o ritmo contra as juntas comerciais, sim, leva muito fogo delas. Para vocês terem uma noção, a gente publicou a extinção dos livros, de alguns livros agora, mês passado, e assim por diante. Realmente, advogados que trabalham nessa área notaram uma diferença muito grande. Só que o problema é que o que nós conseguimos fazer com o DREI, porque a gente levou uma pessoa super alinhada com as ideias que eu falei aqui hoje, nós não temos ninguém assim dentro da Receita. E por muito tempo a minha secretaria, a SEAI, não olhava dentro da Receita porque pegava mal. Porque quando a gente estava no Ministério da Fazenda, eram colegas. Aí, por alguma razão, isso dentro do governo é um crime. Enfim. Mas a gente mudou. A gente instituiu mês passado que a gente vai pela primeira vez começar a olhar a Receita. Já começamos a oficiar eles, vamos tentar levar essas parcerias. Eu acho que esse exemplo das atas, eu acho que a gente poderia levar o aprendizado do DREI para eles. É um excelente exemplo, já anotei aqui no meu computador, e a gente vai levar para cima. Muito obrigado. Tudo que são propostas super factíveis, no sentido de tal declaração hoje é assim, deveria ser assim. Ou tudo que for pequeno, a gente abraça aqui e toca, a gente incomoda, a gente vai, porque eles têm que mudar, né? A gente faz reunião, vamos lá, o que está acontecendo, vamos mudar, vamos aprender com o melhor. Então, assim, eu me disse, se você puder nos enviar
vai ser realmente muito bom, porque a gente precisa desse tipo de material. Enviarei com prazer. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou pedir para o Jorge, depois eu tenho o Ricardo Sayão para fazer a pergunta. Fala, Jorginho, da CACB. E da Unex também. Não estou vendo ele aqui, Nabil. Não? Não, melhor já passar para o Ricardo. Eu vou passar para o Ricardo, depois, se ele entrar, ele faz a pergunta. Ricardo. Estou tentando. Pronto, liberei. Antes de mais nada, parabéns, Gianluca, pela sua coragem, tá certo? Eu vou... você falou em Procon. Eu não sou mais dono, vendi para um fundo, era dono da ReHap Brinquedos, tá certo? Sócio da ReHap Brinquedos, fundador, e passei um inferno, muitas noites sem dormir, movido por um pecado capital que se chama ira. As barbaridades que cometeram. E a minha empresa, eu vou falar com todas as letras, era 100% formal. O que, do ponto de vista para fiscalização, é muito pior. E eu vou falar só uma coisa, e eu vou falar porque que tudo é muito difícil. Porque o sistema fiscal e boa parte das agências reguladoras desse país, a grande maioria do sistema fiscal, é até capaz da gente encontrar um ou outro, são corruptos. Então, o que impera é a corrupção, aquilo que eles chamam de corrupção fisiológica. Para uma empresa formal é um inferno, porque ela se torna a vítima preferida. Uma vez que eles não autuam quem é corrupto porque faz acerto, ou quem corrompe, ou quem é corrompido, eles autuam as empresas formais aonde eles conseguem, aonde eles arrumam. E qualquer defesa... Então, você citou o Procon, eu podia contar uma história aqui do Procon que a grande maioria que eu vi vai achar que é mentira, mas eu tenho certeza que todos os varejistas passaram pelas multas do Procon quando o sistema do governo não registrava as notas que nós mandávamos. O meu setor era substituição tributária, o contribuinte nem crédito recebia, ele só podia participar do sorteio. E o sistema deles é que não funcionava, né? E eu tenho assim, multa da venda de um carrinho de Hot Wheels de R$ 4,99, que era o preço na época, uma multa de R$ 33 mil porque ela não foi enviada ao Procon, né? E assim tomei mais de 100 multas, você imagina o volume disso. Estamos há mais de 10 anos discutindo isso na Justiça. O juiz exigiu uma carta de fiança bancária. Então, em 10 anos, há uma média de custo de 2% essa carta, quer dizer, eu já paguei 20% do alto, né? Então, o que eu gostaria de saber, depois do seu discurso tão corajoso, né? E eu acho que a minha fala aqui ela é constrangedora para todo mundo, mas essa é a realidade brasileira, né? O que a secretaria pretende fazer e como é que ela vai conseguir fazer as mudanças se a sua base, se a sua infraestrutura de base, se os seus alicerces estão corroídos e corrompidos? Obrigado, meu caro, obrigado. Eu compartilho da sua indignação. Eu falei algumas coisas para os chefes do Procon no final do ano passado, eles me ameaçaram colocar na justiça. E eles perderiam na justiça, mas eu gastaria... Eu fui preso. Eu fui preso, porque eu fui lá e falei. Esse relato realmente mostra que quem tenta se legalizar, quem tenta jogar o jogo limpo, é quem acaba nesses maus lençóis. O que eu posso falar sobre as sujeiras nessas bases, né? Esse exemplo do Procon é um deles. Ao mesmo tempo, a mídia tem glamorizado os excessos de um Procon do país, não vou nem falar qual é, mas vocês devem saber, está toda hora na mídia, com assuntos absurdos que não são competência do Procon, que o Procon não tem nada a ver.
proibindo o carregador da Apple, que é importado. Então, assim, os PROCONs pelo país inteiro, são mais de 900, viraram palanques políticos para alguém começar a se candidatar a vereador. Então, ela vira presidente do PROCON local, torna o inferno a vida das empresas e ganha capital político. É bem vista pela mídia que vocês pagam por publicidade. Estão sempre lá como os mocinhos. E, no final das contas, acabam contribuindo para esse problema. Das agências reguladoras, tem umas muito mais complicadas que outras. Estou pensando aqui que eu posso falar em público. Tem algumas muito mais complicadas por outras. Aquele exemplo que eu dei da consulta pública anonimizada que está aberta, eu convido todos vocês a conhecerem, foi um grupo de 3 ou 4 agências, que não por acaso são aquelas que lideram os pedidos de investigação e assim por diante, que estão possessos com a ideia de que a gente vai expor à luz as questões. Mas, Ricardo, a gente não pode desistir. E eu acho que assim, a nossa questão aqui é essa. Assim, o que a gente vai fazer? O pessoal muitas vezes está impune mesmo, né? Você denuncia, fazer o que a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir melhorar um pouquinho de cada vez. Os Estados Unidos também era altamente corrupto. Se a gente pensar na década de 20, quando teve a proibição era da boca para fora. Todo mundo, os restaurantes que queriam, era a mesma condição do Brasil atual. Os restaurantes que queriam cumprir a lei só tomavam no lombo. E aqueles que queriam fingir que a proibição de bebidas alcoólicas, que vigiu na década de 20 lá, não era, faziam o que queriam, subornavam político, FBI e assim por diante. Então é um processo, e não teve um grande momento que os Estados Unidos falou assim, ok, a partir de agora a gente é uma nação desenvolvida, sem corrupção. Não, são pequenas vitórias que a gente vai tendo. Então a minha esperança é isso, que a gente esteja aos poucos fazendo. Então, por exemplo, essa consulta pública anonimizada vai trazer à luz uma série de coisas. A gente vai lançar até a metade do ano um decreto de isonomia, que vai, por exemplo, ter algumas regras. Negou licenciamento, tem que trocar de cara, tem que tirar, não pode ser a mesma pessoa que licencia da pessoa que fiscaliza, porque senão a pessoa dá um licenciamento ruim para caramba, para poder ficar multando depois e falando, fecha aqui agora, fecha ali agora, refaz isso. Hoje, em grandes obras, principalmente obras ambientais, o fiscal do IBAMA que licencia e fiscaliza, ele acha que ele é sócio da obra. Porque ele chega lá e fala assim, não, você vai ter que mudar isso aqui. E se você não mudar, meu querido, estou fechando tua obra, entendeu? Esse é o país. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar acreditando com essas pequenas vitórias. Estamos vendo esse retrocesso que a OCDE apontou da corrupção no Brasil. Todo mundo gosta de falar do governo. Eu acho que não é difícil para alguém ver que grande parte disso é do judiciário, né? Eu ainda tenho uma esperança, por isso eu estou aqui por mais um ano. Depois eu saio, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho ainda essa esperança que a gente vai conseguir, como os Estados Unidos fez, pouco a pouco, a gente também vai conseguir fazer isso. Espero que você continue corajoso. Eu já estou curvado. Obrigado. Obrigado, eu não tenho nada a perder, não tenho família, não tenho muito dinheiro. Então, querem me processar, me processam, não vão conseguir nada. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado aí, Jean. O Fábio Perga, você quer fazer alguma colocação? Oi, Nabil, tudo bom? Eu gostaria de cumprimentar o secretário, que realmente... Deixa eu baixar um pouquinho. Eu estava acompanhando aqui pelo Rogério aqui. É o seguinte, hoje, realmente, empreender no Brasil, a gente começa a se questionar. Será que nós estamos no lugar certo, na terra certa? Porque eu comentava há pouco aqui com o Rogério Nery, aqui também de Uberlândia, cumprimentei os companheiros aí que estão conosco aqui no grupo, porque hoje em dia, eu acho também que nós não temos que ser o muro de lamentações aqui. Nós temos que buscar soluções. Eu acho que eu nasci no Brasil, sou filho de imigrante, empreendo em várias atividades aqui, você conhece bem, e nós temos que ser guerreiros. Mas chega num ponto que a insegurança jurídica, olha que coisa interessante, onde eu quero bater, que a gente roda em todos
as nossas lives, a gente num único ponto, que é de segurança jurídica. Então, as autuações, a maneira como é feito a mudança de autos e de legislação em cada estado, parece que é orquestrado justamente para ferrar o empresário. Então, Nabil, dentro do nosso programa de fazer um Brasil diferente, eu acho que nós temos que ter uma atuação, não sei ainda de que maneira, muito pesada junto ao poder judiciário também, para que ele seja complacente, para que ele seja um elo de auxílio nosso e não um inimigo que nos deixa com a faca no pescoço, com a faca de pendurada na cabeça a todo instante. Do contrário, nós estamos perdidos, porque tudo roda, retorna à segurança jurídica. Então, se nós não começarmos a trabalhar na causa, nós estamos perdidos. Eu parabenizo, faço da dor do companheiro da RIREP, que acabou de falar. E nós também, estava comentando há pouco aqui, acabamos de levar uma autuação hoje gigante em cima de álcool líquido, numa cidade a 3.000 quilômetros de Berlândia, de uma coisa insana. Se eu quiser, eu vou defender e deixa ou paga. Então, a insegurança jurídica está prevalecendo em todos os setores da atividade industrial, comercial e serviços do Brasil. Então, é aí que eu acho que é o nosso ponto nevrálgico. Bom, eu queria reiterar aí as palavras, principalmente do Fábio, essa insegurança jurídica. Nós estamos trabalhando no sentido de fazer um dos próximos debates com especialista nessa área para a gente começar a encontrar alguns caminhos fundamentais importantes, porque é uma reclamação, eu diria, da grande maioria, se não de todos os empresários, essa frustração toda. Mas eu tenho aqui, para encerrar, a última pergunta com o Rogério Neri Siqueira da Silva, CEO da TV Integração. Rogério, por favor. Marli, cadê o Rogério? Estou procurando, mas não achei, não. Microfone do Fábio. A tecnologia, da tecnologia, desculpe aí. Como todos aqui, claramente a gente sente a dor dos empresários, né? E a gente verifica aí uma unanimidade que o Fábio acabou de postar. Eu queria perguntar para você, diante das dificuldades que a gente enfrenta do sistema, né, e que, presidente, existir uma força superior a tudo isso que a gente vive, é necessário até para que nós possamos, de alguma forma, melhorar essa questão tributária, uma vez que, como você mesmo colocou, só neste ano nós tivemos 8% de custo, né, a mais em função do Covid, ou seja, existe uma necessidade premente, real, do governo, diante de tantas necessidades e de um povo, me desculpe a franqueza, que, de certa forma, valoriza um governo mais populista, um governo que, de alguma forma, beneficie mais a população através de benesses, seja ela qual for. Como é que você enxerga essa questão da reforma administrativa e se existe, de alguma forma, nós aqui num círculo como esse, através desse ambiente, gerarmos condições de dar à classe política e à sociedade uma visão daquilo que é o mundo real e não daquele mundo imaginável, né? O mundo real que a gente traça é muito disso que você acabou de postar. E, de novo, queria parabenizá-lo pela tamanha coragem, pela transparência, e peço ao amigo aí da RIREP para que não se curve, porque isso é uma corrida de 100 metros, viu? Na hora que você está desistindo, tem outro pegando bastão. Nós todos estamos sofrendo com essa questão que você quer dizer. Queria agradecer, parabenizar e perguntar, então, se a reforma de Eu acho que eu consegui pegar tudo. Conseguiu entender? Consegui. Deixa eu começar só respondendo o Fábio, porque, para mim, insegurança jurídica é talvez o pior câncer brasileiro.
E eu vou fazer uma provocação aqui, porque eu vim desse meio, né? Eu me formei na faculdade de Direito, eu tirei meu AB, já não ter advogado, eu conheço bastante. Eu escrevi um livro, eu conheço o meio acadêmico. Só para vocês. O problema não começa no judiciário. O problema começa nas faculdades. O Brasil é um dos únicos países do mundo que, para você ter mestrado e doutorado em Direito, você não precisa ter experiência prática. Se você for querer fazer um mestrado nos Estados Unidos, como muitos dos advogados que provavelmente atendem as empresas de vocês fazem, o chamado LLM, ele tem que ter pelo menos 2 anos de experiência. No Brasil, nem para fazer mestrado, doutorado, quanto mais para ser juiz você precisa, porque quem quer ser juiz hoje no Brasil paga para assinar processo e depois diz que advogou e não advogou. Então, os teóricos do direito brasileiro e os juízes do direito brasileiro, os promotores do direito brasileiro, não têm noção da realidade. E eles usam a vida das pessoas através dos processos judiciais como um laboratório humano. Eles testam teorias, é completamente antiético. Eles inventam questões que mudam a vida de pessoas. Só que o problema não começa no judiciário. O problema começa nas faculdades. E muitos de vocês contratam escritórios de advocacia que financiam os mais radicais nas faculdades, que contratam e dão emprego para aqueles que, dentro das faculdades, desenvolvem teses que depois, daqui 20 anos, chegarão ao judiciário e falirão com a sua empresa. Então, eu acho que chegou o momento de a sociedade empresarial do Brasil falar assim, não vou mais pagar pelo meu ataque, porque isso é o que acontece demais. A gente pensa na imprensa como o mais direto, como o exemplo que eu dei do PROCON, em que você anuncia num jornal que glamoriza o PROCON, mas no direito é muito pior. Todas as teses que vocês verem, os absurdos que vocês verem, começaram na academia. Gente, os nossos ministros do STF, se eu não me engano, todos são professores doutores. Todos são professores doutores. Então, assim, é bem complicado. Indo para a questão do Rogério. Reforma administrativa, se ela resolve, o que a gente pode fazer? Vocês lembram que uma vez, acho que foi em 2017, o Temer tentou passar uma reforma administrativa. Ia mandar uma reforma administrativa que ia colocar um teto salarial para entrada de 5 mil, ia deixar mais inclinada a curva para ter mais mérito e assim por diante. E essa reforma, para vocês terem uma noção, sequer passou pela Casa Civil. A máquina trucidou ela antes. A nossa atual reforma administrativa que está no Congresso, que quem encabeçou o desenvolvimento dela dentro do governo foi o ex-secretário especial Paulo Ebel, a primeira coisa que ele se perguntou, eu estava trabalhando com ele na época, ele se perguntou assim, como que a nossa reforma administrativa não morre antes de chegar no Congresso? Então ele resolveu fazer o contrário. Ao invés de começar com salário e carreiras, como o Temer tentou começar, ele resolveu começar primeiro com a reforma constitucional, para depois, numa segunda fase, entrar com salários e carreiras. E daí, na medida em que o processo saiu da desburocratização, que era a área que ele chefiava aqui, e foi subindo, né? Era como se fosse uma pirâmide. Sai da desburocratização, vai para o Ministério da Economia. Sai do Ministério da Economia, tem que ouvir Casa Civil. Passa pela Casa Civil, tem que ouvir o presidente. Na medida que ele vai subindo cada um dos departamentos desses órgãos, ele vai desidratando, porque a máquina acaba fazendo isso. E o toque final na desidratação da atual reforma foi dada no último dia antes de ela ser enviada pelo Congresso. Infelizmente, ela chegou bem desidratada no Congresso. E os efeitos dela são de médio e longo prazo. E o Rodrigo Maia, à época, até falou, que bom que não vai pegar os atuais funcionários. Como se a gente tivesse uma opção, como se eles fossem deixar. Primeira vez que surgiu uma notícia de reforma administrativa, em 2019, o sindicato dos funcionários de alguns dos tribunais aqui já estava com uma faixa na frente do Congresso contra a reforma administrativa. Não tinha reforma administrativa, eles já eram contra. Então, assim, a reforma administrativa é de longe uma das reformas mais difíceis. O que a gente pode fazer é criar o mesmo movimento que nós criamos quando o Senado derrubou o veto ao congelamento de salários de servidores ano passado, e daí a Câmara não derrubou pela pressão da sociedade.
é conscientizar o quão privilegiados são os servidores no contexto de Brasil. Brasil. Praticamente todos os juízes e promotores do Brasil estão no top 1% da população. Os servidores públicos federais, a grande maioria está no top 10% mais rico da população. Não tem como um país assim dar certo. Ou a gente conscientiza e cria esse clima de revolta que a gente conseguiu criar para manter o veto que congelou os salários, ou a reforma administrativa vai passar muito vaga. Mas eu acho que ela vai passar. Eu acho que ela vai passar. Agora, quão forte vai ser a potência dela vai ser determinada pela revolta que será impressa nela, atual, e eu sei que parece estranho alguém de direita falando isso, o atual efeito de desigualdade que ela faz. É simplesmente isso. Obrigado, pessoal. Acho que essa era a última pergunta. Deixa eu agradecer do fundo do coração ao Instituto por estar aqui. Eu admiro e conheço a carreira da maioria de vocês aqui, pessoas que eu admiro e quero ser como profissional, até porque quando eu sair daqui eu quero voltar para o setor privado, eu sou de setor privado, não sou de governo, por isso que eu sou desbocado desse jeito. Então, eu admiro muitos de vocês e espero encontrá-los com melhores notícias ainda esse ano. Estamos 100% à disposição na minha secretaria para ouvi-los. A gente abraça todas as demandas que têm mérito, que melhoram o Brasil, porque alguém precisa fazer trabalho de formiguinha e a gente está tentando. Obrigado mesmo pela organização e obrigado pela oportunidade de me escutarem. É uma honra para mim. Jean, muito obrigado. Aí a gente fala em nome de todos os membros do nosso instituto. Tenho certeza que essa verdade que você coloca, ela tem que ser praticada pelo setor produtivo e nós temos que encontrar formas inteligentes de nos mobilizarmos pela luta da democracia, pelo luto do respeito ao empresário, pela liberdade. E você tenha certeza, o nosso instituto nasceu em agosto, vai bater quase 200 empresários aí até semana que vem. Nós já estamos com a sede em Brasília e vamos com essa força de energia mudar esse país, porque é injusto a gente olhar tudo que está acontecendo e os empresários, a gente sente, não digo pela primeira vez, mas a gente percebe com cada empresário que eu falo, cada empresário que a Marli fala, cada empresário que o Cacílio fala, a gente vê uma emoção de, puta, vamos fazer, vamos junto, precisamos fazer. E quando a gente encontra pessoas como Jorge Gerdau, empresários que uma boa parte da vida deles estiver em Brasília, procuram fazer cada vez mais, ajudar a mudar o Brasil. Um Salim Matar, que também é um outro empresário abnegado, um Flávio Rocha, tantos outros que estão começando e já começaram há um tempo a aparecer para esse grande movimento. Nós vamos jogar essa raiz que vai crescer bastante no mundo empresarial e nós vamos ser transformadores dessas necessidades tão grandes do nosso povo e principalmente respeito ao empresário que traz a riqueza e que gera emprego nesse país. Eu agradeço mais uma vez, foi brilhante as suas colocações, as suas verdades que são tão importantes para a nossa sociedade. Eu queria liberar, Ariana, libera os microfones de todo mundo aí e vamos dar uma salva de palmas aí para o nosso Jean Luca, aí, por favor.